tenho 2 cursos de passe e eu estou trabalhando no terceiro, e eu tenho um que está quase terminado, que explica como que usar os passes com o Pai Nosso, de acordo com o Pai Nosso. Tudo que você fala, você dá o passe para concordar com a oração. Mas esse aqui é o primeiro. É o primeiro curso que eu fiz e que a gente dá. Nós aprendemos passes do Divaldo, do Centro Espírita Caminho da Redenção. Então, todos esses slides eu dou a origem, de onde está vindo a informação. O Jacó Mello, que vocês devem conhecer, que é o guru de magnetismo e passes, é o que tem aqui. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Nota-se que ele não está falando instruí-vos em espiritismo, na codificação. Em tudo a gente temos que nos tornar pessoas mais cultas, melhores pelo conhecimento. Enfim, uma técnica socorrista por excelência consolida-se por uma das mais antigas formas de arte de curar, conhecida pela humanidade. Porque nós temos um padrão, mas o fato de se curar com as nossas energias existe desde que existe a humanidade. E um dos exemplos é quando uma mãe, a criança está chorando, e uma mãe vai consolar a criança, etc. E foi assim que o ser humano começou a doar a sua própria energia para acalmar uma outra pessoa. A sua prática, aliada ao estudo teórico, dota o passista de maior conhecimento a respeito da materialização e de seus efeitos, possibilitando-lhe um melhor direcionamento dessa força. Por definição, o passe é uma transfusão de energia do passista ou no espírito para o paciente. Eu quero desligar isso. Uma transfusão físico-psíquica que resulta na troca de elementos vivos e atuantes, recurso fundamental para a reharmonização do perispírito. Nós trabalhamos no perispírito. Quando duas mentes se sintonizam, uma passivamente e outra ativamente, estabelece-se entre ambas uma corrente mental, cujo efeito é o de plasmar condições pelas quais o ativo exerce influência sobre o passivo. Este é o fenômeno da magnetização. Então, a pessoa que vem ao centro está receptiva, tem fé, que vai receber algum benefício. E muitos, como a gente conversa a respeito do passe, um pouco mais além, que a gente explica que a pessoa pode dividir essa doação. Então, uma pessoa vem aqui, está recebendo um passe, e pode pensar num parente, num vizinho, numa pessoa que sabe que está necessitando de um passe. E aí é transmitido para essa pessoa o benefício do passe também. Então, não é o caso de ser meio egoísta, sentar, eu tenho esse problema, eu quero resolver, porque todos nós temos uma lista de coisas que a gente precisa no dia a dia. E passe se pode dar por distância. Se tem um passista, pode dar um passe numa pessoa que está em casa, embora não seja aconselhável. A doutrina diz que quem precisar de um passe, melhor que vá no centro, porque é como que fazer uma operação, se submeter a uma operação,
em casa, ao invés de visitar. Porque dentro do centro, todos os recursos estão aqui, incluindo os mentores, que se alguma coisa está de errado, eles ajudam. E em casa, já não existe o ambiente certo. Caso de emergência, nós fazemos isso, porque primeiro somos cristãos. Se alguém me telefona e diz, Elza, minha mãe está muito mal, está assim, 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 eu posso ir até a casa deles e dar um passe. Mas não é costume. A gente faz isso no caso de emergência. E também pelo telefone. Eu digo para a pessoa, entrar numa sala quieta, sozinha, eu vou para o meu quarto, nós estamos ambas com o telefone, com a ligação, ponho o Viva Voz, eu vou descrevendo o passe. Então, eu falo para a pessoa, as minhas mãos estão no seu chakra coronário agora, eu vou abaixando as mãos, eu estou agora nessa parte aqui, etc. Eu vou descrevendo tudo e a pessoa vai imaginando, está entendendo que está recebendo o passe. Eu, claro que não estou fazendo sozinha, não é verdade? E a pessoa se sente melhor. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer com o passe na hora de socorrer alguém, porque a ideia é, primeiro, ser um bom cristão e socorrer a pessoa. Se você tem habilidade, com ajuda, porque a primeira coisa que eu faço uma oração, a pessoa está escutando. Eu estou fazendo uma oração, pedindo aos mentores que venham e façam, façam um benefício, ofereçam um benefício para a pessoa. Então, essa combinação de estar concordando, funciona. A pessoa se sente bem. Eu garanto para vocês que funciona porque eu faço o tempo todo. Tem muita gente que, sabendo que você é passista, você é espírita, te procura. E dependendo da situação, eu não posso dizer, você tem que ir para o centro. A pessoa vai se esperar, né? Que caridade é essa? Então, esse é o fenômeno da magnetização que ocorre por causa da mente, basta querer. A intenção, como o nosso Evangelho nos diz, o que conta na realidade é a intenção. Se nós temos intenção forte de fazer o bem, não vai faltar mentores para nos assistir. Mas a intenção tem que estar lá. Se a gente não, sabe, eu tenho dúvidas, eu não sei, quem sabe, eu não consigo, e não tem nenhum mentor por perto, que é um absurdo, né? Pensamos. Mas muita gente tem muita insegurança. Então, primeiro nós temos que seguir o nosso Evangelho e formar a intenção firme de fazer algo, de fazer o bem. Na hora que nós fizermos isso, não é só passes, é qualquer coisa. Essas alturas, os espíritos aparecem e acontecem, porque nós estamos fazendo o bem, estamos trabalhando no lado do bem. Tudo no universo tem essa umbrella, como perispírito. Existe em tudo. Existe nos planetas, nas plantas, nós, animais, objetos, tudo tem um perispírito. Não existe nada na Terra sem um perispírito igual ao que nós temos, compatível com o que nós temos. Então, a gente vê aqui essa borboletinha com o perispírito dela, né? Que é bem puro, bem limpo, porque ela não tem pensamentos ruins, não. A borboletinha não está pensando, eu vou chegar e vou falar esse negócio, ou eu vou fazer medo para alguém que tem medo de borboleta. Eles não têm nenhum, então são puros. E aí a cor e a paz que você vê, uma folha. Ok. A esquerda é nós, no mundo espiritual, sem o perispírito.
É só energia. É o que nós somos. O que Jesus falou, vós sois luz. Sem formato nenhum. Porque não tem o perispírito ainda. Veio de outro planeta. Então, quando adquire o perispírito para reencarnar na Terra, é que tem o formato. É que existe agora o modelo que o corpo vai ter. E como você sabe, nós lemos nos livros do André Luiz que tem um departamento que faz o prototipo do corpo que a pessoa vai ter quando reencarnar. E é quando formam o perispírito, e é o perispírito que a pessoa vai usar. Então, no mundo espiritual, nós somos só energia sem forma. As cores, dependendo do nosso adiantamento, evolução pessoal, mas não sabemos se é homem ou mulher, se é preto ou branco. Olhando, é um ser humano, mas nós não temos ideia de o que é, nem quem é, não podemos nem adivinhar, porque é pura energia. E quando adquirimos esse perispírito, é que vamos seguir o plano reencarnatório. Vai ser um homem, vai ser um chinês, vai ser isso, aquilo, outro. Por causa do perispírito, que é o modelo do corpo, é que nós vamos reconhecer. Então, nós podemos usar isso, eu uso demais com os jovens, para começar a lutar contra esse negócio de racismo. Eu não gosto desse pessoal, porque não sei o que lá, a mulher não é digna, a mulher não é tão inteligente quanto o homem, não existe nada disso, porque o espírito é energia, não tem sexo. O que nós precisamos da diferença para viver na Terra, por causa disso, que é para viver na Terra. No mundo espiritual, nós não precisamos de ter definição nenhuma, simplesmente energia, ser humano, só isso. E quando um espírito aparece para alguém, eles podem escolher que aparência vai ter. Se a minha mãe, que faleceu faz uns 12 anos, quisesse que eu aparecer para mim na minha casa, ela não ia aparecer como está aqui do lado esquerdo, porque como é que eu vou saber que é a minha mãe? Então, é necessário, então adquirem, o espírito adquire a aparência que precisa para o que tem que fazer naquele momento. Ou eles têm uma preferida, uma vida que tiveram no passado, que foi muito importante para a evolução do espírito. Então, eles gostam daquela aparência, traz boas memórias, e aí aparece, eu sei que era a minha mãe, mas sabe, não parecia com a minha mãe, não, mas eu senti que era ela. Vocês escutam isso demais? O pessoal fala assim. Então, só como espírito, sem perispírito, a gente vê que é simplesmente luz. E a luz se move como luz se move, é energia. Não tem outra explicação para isso. Aí adquire perispírito, veja só a aparência, já começa a aparecer agora o formato, o modelo do corpo. E tem esse menininho feliz, com o perispírito dele brilhando. Acho que eu tenho mais fotografias, mas... então, o corpo humano tem chakras e plexos que nós todos nós sabemos que são essas rodas que estão girando, 7. O número 7 é bem significativo para nós, porque o número 7 é usado por todo lado e tem significado. E também aqui, o coronário, que nos conecta com o mundo espiritual, dizem, eu nunca vi, que essa área de Jesus é violeta. Eu não sei, nunca comprovei isso, mas dizem que
que a aura dele, e principalmente o que... Alguém falou? Não? Então, localizado ao norte da cabeça, na direção da glândula pineal, sintonizador das intuições vindo do mundo espiritual. Quando esse chakra, quando a pessoa não está bem, essas pessoas que são muito materialistas, se você sugerir ler um livro, né, uma coisa mais inspiradora de uma vida um pouco mais nobre, eles não conseguem, não têm interesse, porque esse chakra não está bem desenvolvido. Então, não conseguem conectar com um raciocínio espiritual para a vida. E a pessoa vive uma vida bem materialista, porque esse chakra não está conectado. E deve estar sintonizado com as intuições vindo do mundo espiritual. Então, eles estão boiando, porque estão só numa vida material, é a única coisa que enxergam, e resistem a tudo, porque se você chamar para ir numa igreja, fazer qualquer coisa que seja espiritual, não está bom. Estão fora, não seguem, porque prometem, mas nunca falam. A gente sabe que esse chakra está mal. Frontal, o terceiro olho, que é o chakra dos médiuns, localizado entre as sobrancelhas, corresponde à hipófise, aquela glândula, responsável pela clareza do raciocínio, é o olho, e pela percepção intelectual, comanda os 5 sentidos, porque nós percebemos o mundo por onde? Com seus olhos. Até a gente tocar, já é tarde demais, porque o olho já captou tudo. E, então, tem que desenvolver esse chakra também. Porque senão você não enxerga a vida com realidade. Se está tapado, se não está funcionando, você não enxerga a vida. São essas pessoas que vivem de ilusão. Fazem planos que ninguém... Como é que você foi fazer isso? Como é que você foi planejar isso, criatura? Mas eu achei que ia dar certo, eu não vi nada. Vocês conhecem gente assim. Por isso que estou conectando uma coisa com outra. Localizado na garganta, mais ou menos na altura da tireoide. Responsável pela emissão da voz e pelo controle de certas glândulas endócrinas. Esse pessoal que não consegue falar em público, pessoal que gagueja, que tem problemas emitindo a voz e sendo eficiente para explicar-se, não consegue usar a voz direito. Cardíaco, na altura do coração, governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e ao envio de oxigênio a todas as células. Comanda os sentimentos, mas em indivíduos menos evoluídos, deixa-se influenciar pelas vibrações do chakra umbilical, que transfere o cardíaco às emoções inferiores. Transfere ao cardíaco. Esses chakras, eles devem estar girando o tempo todo, mas eles têm que usar muita energia e têm que estar conectados, sintonizados um com o outro. Então, se o chakra número 4 enfraquecer, está desequilibrado, ele puxa energia do mais alto e assim vai puxando as energias, porque senão vai parar, vai ficar fraco demais, e aí todos os chakras ficam desequilibrados. E existem exercícios, YouTube tem vários exercícios, se você quiser resolver o problema com um chakra só, tem exercício só para aquele. Tem muito conhecimento a respeito disso, dos chakras. Gástrico,
Situado à altura do baço, é responsável pela vitalidade do organismo, pois absorve o prana, que é oxigênio, e distribui pelo corpo. É nesse chakra que os espíritos inferiores se ligam, sugam a energia vitalizadora da pessoa. Porque quando nós conhecemos alguém que é forte, que é decidido, que é cheio de si, eu não quero isso. Essas pessoas que sabem exatamente onde devem ir e que precisam tomar, e não adianta você chegar e falar uma coisa para eles que eles falam para você, não, eu não vou comprar essa não, eu já escutei isso antes e eu não aceito. Esse tipo de pessoa tem esse chakra bem forte, é amarelo a cor dele. E são as pessoas que têm mais contato com a realidade. Mas é pelo umbigo que os obsessores conectam. E é também pelo umbigo que as médiums se conectam com os espíritos que vão se comunicar na reunião mediúnica. Então, nós que trabalhamos na mediúnica, estamos acostumados a perguntar, né? O médium chega no centro, eu me sinto muito mal, eu não estou bem, eu passei o dia horrível, e onde que é que dói? Onde que tem um problema? Meu estômago. Não sei porquê, eu não comi nada errado, eu não fiz nada errado, e meu estômago agora... Ou então ele chega e fala assim, uma dor no pescoço que eu não consigo devem conhecer tudo isso. É porque é o segundo lugar onde os espíritos se conectam. Só esses dois lugares. Então, se alguém falar, o espírito entrou dentro de mim, não entrou nada. O espírito conectou. É como um volante no carro. Quem dominar o volante, controla o carro inteirinho. Então, tem dois lugares no corpo humano que os espíritos podem acoplar e dominar o carro. Então, ele toma conta de tudo. Então, nós sabemos que se nós fazemos isso, se nós removemos o espírito que está conectado, beleza, a pessoa fica bem em questão de segundos. E nós sabemos como dar os passos para desconectar. Então, mesmo em pessoas que não sabem que são médicos, pode aparecer com uma dor de estômago e toma remédio, e vai no médico e vai para o hospital e não resolve. E se o espírito for desconectado por qualquer motivo, você vai embora, a pessoa se sente bem, mas estava muito doente e não tem ideia do que aconteceu. Então, esses dois lugares, dor no pescoço e dor no estômago. Para nós reconhecermos, né? Esplênico é responsável pela absorção de elementos extraídos da atmosfera que vitalizam o sistema digestivo, controla o funcionamento do sistema vago-simpático, é responsável pelas emoções. Olha como está tudo dividido, carinho, emoção aqui, aquilo lá aqui, dores aqui, está tudo dividido bem claro. E o genésico está localizado no períneo, região entre os órgãos genitais, no fim da coluna vertebral. Possui força vitalizadora, conhecida como Kundalini. Essa força revigora o sexo e também pode ser transformada em vigor mental, alimentando os outros centros. É o primeiro. Então, o que acontece? Como nós sabemos, o espírito tem que reencarnar. Onde começa? Ele entra pela moleira, entra no chakra coronário, porque ele vem da onde? Ele vem do mundo espiritual. Então, ele entra e começa a se expandir, porque é o quê? É energia. E começa a tomar conta de todas as células do corpo inteirinho. E demora 7 anos para tomar conta do corpo. Nesses 7 anos de vida, uma criança pode morrer sem motivo nenhum. Porque não está
completamente dentro do corpo. Enquanto não chegar no agenésico, nessa hora, o espírito está implantado. Agora ele possui esse corpo, é dele. E aí começa a desenvolver, porque tem que desenvolver. Enquanto não chegar nesse chakra, a pessoa está vivendo um período muito fraco. E pode realmente desencarnar naquela hora. E às vezes sem motivo nenhum. Então, quando o espírito não quer reencarnar, e é forçado, claro, tentam fazer o possível, enquanto ele não chegar nesse chakra, ele pode ir embora. Mas depois que ele chegou aqui, ele está trancado dentro daquele corpo. Está implantado na Terra. Vocês sabiam disso? Vai embora. Muito aborto acontece por causa disso, que eles não querem viver. Inclusive, esse é o problema dos autistas. Eu descobri isso em reunião mediúnica, falando com criança autística no mundo espiritual, corporal. Eles não querem viver, não querem reencarnar, não querem entrar numa vida humana. E eles me disseram, não, eu não vou. Me forçaram a tomar esse corpo, mas eu não quero participar em nada. Então, o que acontece? Por isso que é muito difícil diagnosticar autismo, porque depende do problema psicológico do espírito. Por que ele não quer reencarnar? E por que foi compulsório? E eu já conversei com vários que o problema deles é que eles não querem assumir o corpo e não querem... eles não querem viver na Terra. Querem ficar no mundo espiritual, por qualquer motivo. Eu tenho uma irmã, a caçula. Minha mãe teve 5 meninas e 1 rapaz. E ela é a menina mais nova. Vivíamos indo para o hospital com ela, pouco depois que ela nasceu. Ela estava não sei o quê, que ninguém sabia, e ela estava morrendo. Isso é verdade, gente, uma irmã minha. Levava para o hospital, para o pronto-socorro. E, por fim, levamos no centro espírita. E ela falou, eu não quero nascer. Eu não quero. E por quê? Porque vocês me deram o corpo de uma mulher, eu não quero. Minha irmã, até hoje nós brincamos com ela. Porque agora ela está com 40 anos, mas por muito tempo nós achávamos que ela ia ser gay, porque ela não queria ser mulher. Mas ela não é gay. Casou, está tudo bem. Mas para vocês verem a vontade, a intenção do espírito como é válida. E até hoje ela não conseguiu ter filho. Casou, mas não tem filho. Você pode... eu vou assumir o corpo, mas até um ponto, né? Não vou muito longe com isso, não. E até hoje nós tiramos sarro com a cara dela. Você nem pertence aqui. Ninguém sabe quem você é. Você não queria ser filha da nossa mãe. Você está brincando. Você tem pergunta? Sim. Pode ser também por isso, porque não quer ser filho de quem vai ser, o pai ou mãe? Eu não sei. A reclamação que eu escutei, porque ela é bem mais nova, eu sou a segunda, ela é a última de 5, foi que o problema dela é que ela não queria ser mulher. Não queria o corpo feminino. E ela falou bem claro isso. Tem muita coisa que a gente não entende, mas isso aí foi forçado, né? Ela foi doutrinada e assumiu o corpo e tá bem. Talvez seja porque ela reencarnou muitas vezes no corpo masculino. E depois chegou, porque eu não sei, chegou a hora de animar o corpo de uma mulher. Lições que tinha que aprender, mas eu não sei exatamente nenhum detalhe. Eu era... Quantos anos que eu tinha? O Hércules acabou de falar que
É porque ela não queria regredir. Vocês imaginem a consequência desse pensamento. A história dela é complicada, nós não temos os detalhes, mas ela aceitou o desafio e as consequências desse comportamento, porque nós não sabemos se ela tinha que ser a mãe, que era o papel de uma mulher, que ela devia ter. Nós não sabemos nada disso, e ela vai ter que colher os frutos que ela plantou. Mas ela teve que aceitar. Compulsório. Aqui são as auras dos animais. Vocês com certeza ouviram falar da fotografia Kirlian, que eles conseguiram tirar essas fotos da energia pelo corpo. E aqui, tipicamente, a mão de uma passista, uma pessoa que tem que projetar a energia pelas mãos, que pode ser pelos dedos, a ponta dos dedos, pode ser pela palma da mão, e a gente pode tirar a fotografia e ver onde que a gente está emitindo energia, da onde. Aqui são as pontas dos dedos com a luz amarela sendo emitida. Ok. Essa é a fotografia dos chakras alinhados, limpos. Depois que a pessoa recebe um passe, assim que devia estar os chakras da pessoa. Então, vem para o centro, recebe o passe e está tudo bonito, limpo, alinhado. E aí chega em casa e tem uma briga com alguém, atrapalha tudo. Então, é por isso que nós damos o passe tentando alinhar, de cima para baixo. Nós fazemos assim. Bom, aqui, né? A gente faz assim, para que fazer assim? Porque tem que alinhar esses chakras. Nós, muitas vezes, não pensamos. Eu vejo passista. Não tem chakra. Você tem que trabalhar o chakra. Eles que estão desorientados, desalinhados, né? Mas a pessoa, quando está dando passo, esquece. E é a nossa responsabilidade, porque eles querem... Eu não sei o que sente. Eu não sei por que... E a velocidade? Porque às vezes tem pessoas que dão passe nas pessoas, mas... Existe uma velocidade, correto? Não, é que tem dois movimentos. Tem os dispersivos, onde você está dispersando tudo, e depois tem a imposição. Você põe a mão assim, e aí você deixa lá, e você sente a densidade da energia, você sente calor ou frio, aí você tem inspiração, você não está trabalhando só, e aí você move as mãos até acabar um pouquinho mais abaixo. Eu levei meus netos para o centro e com os amigos deles, perguntei para o rapazinho, eles tinham 14, 15 anos, você gostou do centro? E um deles falou, adorei a parte que eles abanam a gente. Então, você imagine que é como que tivesse um balde com lama no fundo e está tudo escuro. Então, você tem que limpar isso. Você começa para você ver o fundo, para você começar a tirar a sujeira. São os dispersivos que a gente faz. E sempre assim, vertical, porque se você fizer assim, você já está puxando energia para o lado aqui.
E por fim, você faz a imposição, começa acho que no coronário, e a minha cabeça está entre inglês, português, e a velocidade vai depender do que a gente sente na mão. Porque todo passista vai sentir alguma coisa. Né? Eu já dei passe para gente que eu pus a mão assim, eu senti a energia puxar a minha mão para trás. Nossa. Porque tinha havido morte na família e essa pessoa estava bem sofrendo bastante. E ela achou que ela estava muito bem. Não, eu estou bem, eu estou bem. E eu não conseguia dar passe nela. Eu punha a mão e puxava a minha mão para trás. Aí eu tenho uma pergunta. Quando a gente dá o passe na pessoa que a gente sente muito gelado vindo da pessoa, existe uma significação especial esse gelado? Se for o corpo inteiro, então indica um problema de circulação, porque nós não podemos estar gelados o tempo todo. Os espíritos usam essas coisas, inclusive eles dizem o seguinte, me diga o que você quer fazer. Você prefere tocar na pessoa e sentir um calor e pensar, alguma coisa está errada aqui, está muito quente. Ou você prefere o oposto. Você põe a mão assim, você sente aquele frio, você fala, tem um problema aqui. Então, é um sinal que eles estão dando para o passista. Mas se tudo está frio... Não, acho que foi uma forma de expressar. Assim, às vezes você vai, você sente que tem umas partes da pessoa que está mais gelada quando você impõe a mão, você está dando passe, e fica gelado. Sabe? Então, você sabe que não está sozinha. Você pergunta, o que isso significa? Algum problema aqui? E aí você dá mais energia naquele lugar, porque eles estão te dando uma pista aqui, e é para você fazer algo. E esse algo que você vai fazer é continuar naquela área até melhorar. Então, mas o nosso propósito como passistas é que a pessoa saia do centro assim, bem organizada. É por isso que nós espíritas gostamos dos passes, porque imediatamente nós nos sentimos melhor. Tem muita diferença do passe para o reiki? Eu fiz todos os cursos do reiki. Tem diferença. E eu não gostei do reiki, eu não continuei, mas deixa eu ver a diferença. Parece que o reiki é mais demorado. Mas o reiki você pode tocar na pessoa. O reiki tem símbolos, nós não temos. E o que eu não gostei do reiki é que o pessoal que está sendo treinado, o pessoal que trabalha com reiki, eles usam a imagem do fundador do reiki. Eu estou perguntando porque eu fiz o reiki e nunca fiz curso de passe. Para mim, ou para nós espíritas, quando você evoca um espírito, você não sabe quem que vai aparecer. E nós espíritas desconfiamos de tudo. Nós queremos fazer tudo certo e ter confiança que está funcionando. Logo de cara, eu olhei, porque eu não conhecia ele, eu vi a fotografia dele, eu perguntei quem é essa pessoa, e me explicaram que foi o fundador do Reiki. Por que a fotografia dele está aqui? Não, porque nós queremos a orientação dele, que ele nos apoie nesse trabalho. Mas como é que você vai saber se é ele que vai estar aqui? E tem aquele negócio, né, de você fechar o ambiente, abrir, fazer o trabalho, depois ter que fechar, um negócio de se proteger. Aí eu também... Aí o quê? Não tem mentor lá? Acho que entra mais o magnetismo de quem está ministrando o reiki, não tanto dos mentores espirituais, transmissão de energia, né? Aqui? Não, no reiki. O reiki. Eu penso que é mais a transmissão magnética
do médico, da pessoa, tá, do que dos mentores. Eu fiz o curso porque eu queria saber o que era, mas a única coisa boa que eu usei até, não foi muitas vezes, eu não usei Reiki por muito tempo. Eles têm símbolos. Então, se você tem uma dor na perna, e eles vão usar um, você escolhe, se você quiser, não tem definição. E você escolhe, você diz, esse símbolo significa saúde, e sem dor, sem nada, saúde completa. Então, você visualiza esse símbolo na perna da pessoa. E funciona, porque eu tinha uma dor de dente que foi resolvida assim, numa aplicação de Reiki. Eu saí de lá e falei, isso não funciona. Um símbolo, aí ela não vai ter dor de dente depois disso. Eu tinha um implante que doía demais, porque o dente de verdade, também de gengiva, era um dente de baby. Então, ele fez isso, o Reiki, porque me doía. E ele fez o negócio, eu não achei que funcionou nada. Mas daí, a 2 horas, a dor desapareceu. Mas eu não... É muito complicado. Eu achei, assim, no meu caso, impressionante, é porque eu tinha... meu filho tinha falecido, desencarnado. E eu tinha sentimentos, né? Que fazia exames no doctor regular e tá tudo bem, mas eu tinha sentimentos que eu não estava bem. E encontrei essa médica. Mas, além de médica, ela era médium, espírita, ela tinha um centro holístico. Então, eu acho que com tudo junto, aquilo uma coisa e força com a outra, e foi muito bom. E aí eu fiz o curso com ela. Porque o que estão fazendo, o que a gente tenta fazer é dissolver a energia, que significa dor, que significa a agitação. Toda energia, quando está agitada, quando é de sofrimento, tem a sua frequência. E então, quando nós aplicamos qualquer coisa, o que você está fazendo é mudando a frequência dessa dor. E nessas alturas, é mais quem está aplicando a boa vontade de ajudar, o amor é que funciona. Porque, muitas vezes, como dizem, quando você vê alguém sofrendo, o teu coração sente pela pessoa. E o que você está fazendo é que o teu coração está emitindo aquela energia de simpatia, empatia, e te atinge. Então, tem muita gente que vai ajudar nos hospitais que são muito úteis por causa disso. E funciona, claro, né? Porque eu sinto a dor da pessoa. Aí o meu coração vai e emite a energia e a pessoa sente. Mas você, nossa, eu gosto quando você vem me visitar porque você passa uma coisa boa para mim. Eu estou passando o meu sentimento que sai do meu coração e que está indo para a pessoa. E ninguém pode controlar isso, né? Aí chamar isso o quê? Não tem. E o que eu queria mostrar para vocês é quando a doença... O que nós entendemos, né? Nós entendemos que a doença acontece na alma e quando aparece no corpo, já é sério, já é crônico, já é sério. Enquanto estivesse na alma, é mais fácil corrigir. É emocional, é kármico, o que for. Mas quando aparece no corpo, aí é sério, vai precisar de remédio, vai precisar de operação e o que for. E essa senhora aqui sofreu um trauma e houve um corte, desfigurou o chakra. O chakra rascou, abriu. A energia começou a sair por toda parte. E foi o início de uma doença. Se ela tivesse se tratado,
tudo bem. Mas como não tratou, ficou a mancha. Então, médiums podem ver quando uma pessoa está doente. Porque você vê a marca no perispírito. E é por isso que os espíritos veem que a pessoa está doente. E nós fazemos tratamento espiritual que nós não temos que perguntar para nada para a pessoa. Nada. Você entra aqui, você faz assim, 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 e nós deixamos a pessoa em paz. Porque eles veem isso e nós não vemos. Mas isso é que aparece porque a energia pura, limpa, com saúde, brilha, é como aquela borboletinha. Quando a doença acontece, as células do corpo estão apodrecendo, por isso você tem câncer, porque as células começam a mudar a vibração. E as células começam a mudar de cor. E a cor muda a cor da aura. E muda a cor da luz que você emite. E aquele lugar onde está a doença vai ter uma mancha, porque é o apodrecimento. Tudo nesse mundo apodrece e morre, certo? Até as partículas em física tem a morte, elas mudam. E isso é o que está acontecendo. As partículas do corpo, que Jesus falou que nós somos luz, e quando a luz está sofrendo, mudou de frequência, vai mudar o perispírito. E muita gente vê, eu não vejo, mas ainda bem que eu não vejo, imagine se eu visse isso. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Vem aqui, deixa eu te dar um passo. É o mesmo susto que você passa, né, para a pessoa que está recebendo passo. Eu acho que é até importante não ter essa dimensão. Aí você morre de pena e você não pode fazer nada, porque se você vê alguém no metrô, você vai fazer o quê? Ainda bem que eu não vejo. Eu te levo para o centro, você vem. Então, quando a pessoa está doente, tudo dói, nada dá certo na vida, há dúvidas a respeito de tudo, todo mundo te machuca, te maltrata, o trabalho tem um problema, tudo está errado, porque os seus chakras estão completamente estourados. Vai saber por quê, precisa ver qual chakra. E quando eles estão estourados, estão doentes, eles vão emitir essas cores escuras que mostram a sua evolução. Porque se a pessoa é evoluída, a pessoa aprende a lidar com essas coisas. Vamos dar um passo. Ok. Isso é do Giacomello. Tirei do manual dele. A pessoa dá os seus fluidos utilizando a força magnética existente em seu próprio perispírito. Nós temos magnetismo no nosso corpo. No passe magnético, geralmente, recebe-se assistência espiritual. Isso sucede porque os espíritos superiores sempre ajudam aqueles que, repletos de boa vontade, assistem os mais necessitados. Esse é o passe magnético. O passe espiritual é uma espécie de magnetização realizada pelos espíritos, sem intermediários, diretamente no perispírito das pessoas doentes ou necessitadas. No passe espiritual, o receptor não recebe fluidos magnéticos do médium, mas sim fluidos mais puros provenientes dos planos superiores da vida, pelo espírito que vem conceder assistência. Então, mais uma vez, eles realmente não precisam de nós. Eles podem vir, isso já aconteceu comigo mesmo em casa, tendo um problema sério, de repente eu sinto que eu estou recebendo um passe. Vocês devem ter percebido isso. É isso que eu já ia te perguntar. Porque quando você estava com um problema, eu sentei, comecei a orar e eu comecei a sentir. A gente sente movimentos. Então, não tinha nenhum passista por perto. Nada. Mas Deus é Pai e nós não somos órfãos.
Passe magnético espiritual. É o tipo de passe onde os fluidos do passista se misturam com os da espiritualidade. A combinação é muito maior do que o passe magnético e os seus efeitos mais saudáveis. É o tipo de passe geralmente aplicado nos centros espíritas. Porque quando nós decidimos trabalhar como passista no centro espírita, nós não trabalharemos só. Um especialista em passes, um mentor especialista, vai ser designado para trabalhar conosco. E nós não trabalhamos sós, o que aumenta a nossa responsabilidade. Porque imagine se designaram um mentor para trabalhar comigo. Toda vez que eu dou passe, esse mentor está lá comigo. E de repente eu falei, olha, tomei uma cervejinha ontem e eu não vou poder ir no centro. E esse mentor vai fazer o quê? Falta de responsabilidade. Ou eu comi uma feijoada e não posso. Não posso ir lá. Então, a gente tem que pensar na consequência do comportamento. Nos comprometemos com o trabalho. Eles nos ofereceram ajuda individual. E eu e esse mentor fazemos milagres até. Porque trabalhamos juntos, agora é uma dupla. Então, eu considero isso um compromisso muito sério. E depois eu imagino comigo, depois que eu desencarnar, você imagine esse mentor que estava contando comigo lá, todo domingo, e eu falhei não sei quantas vezes. Que cara que eu vou ter para conversar com ele? O que eu vou falar? Se você vai dar um passo em mim, eu sei que eu vou receber o passe, então eu vou me preparar. Se eu for dar passe num animal, ele sabe que está recebendo o passe? Eles se sentem bem, eles sentem o passe, né? Não sabem, mas eles se sentem bem. Você pode curar um animal com os passes. Mas a vida de um passista, eu digo para todo mundo, é o melhor trabalho numa casa espírita. Não tem nada melhor. Você vai para a mediúnica, você está conversando com o espírito sofredor. De repente, durante essa reunião, vem um mentor e dá uma mensagem. É a única vez que você tem contato com um mentor. O passista, toda vez que você trabalha, você está recebendo primeiro. Então, você conecta com o mentor que vai trabalhar com você. Você recebe, mistura com a sua energia, você recebe um passe imediatamente. E o que sai de você já ajuda a pessoa. É o único trabalho no centro espírita onde nós estamos em contato com os mentores, a energia deles, direto. Assim, eu sou tão alta assim, né? Os mentores. Mas é a responsabilidade do trabalho. Mas não tem coisa melhor que isso, porque eu não preciso de passe. Eu me ofereço para dar passe todo o tempo e eu estou bem. Porque eu recebo primeiro, antes de doar. E é garantido, esse mentor vai estar lá esperando. Imagine, não tem coisa melhor. E é o único lugar onde nós estamos em contato direto com a energia dos mentores da casa. Existe alguma restrição, além de álcool, drogas, para o passista? Tem muita restrição, eu vou mostrar. É nada. Débora, não tá. Ok. Isso aqui é importante. Quem pode aplicar um passe? Existem os que podem e os que não podem aplicar passes. O passe definido como uma emissão fluídica, somos todos passistas. Entretanto, expelir fluidos não significa transferi-los. Nem todos que esperam fluidos são passistas.
todos seres vivos. Fluidos. O passe definido como uma doação de ambos, somos todos passistas. A transmissão de um passe precisa de uma emissão de amor em muitos casos fluidos magnéticos, que não é usinado em potencial suficiente por todos. Nem todos que amam são passistas. Usinar fluidos se refere ao ato de elaborar fluidos objetivamente através dos centros vitais, através dos chakras. Então, eu tenho que, é como uma usina, eu tenho que produzir essas energias para poder doar. E se eu não tiver, não posso dar passe. O passe definido como resultado da boa vontade, somos todos passistas. A boa vontade na vida, por si só, nem sempre é suficiente para resolver o que se propõe. Nem todos de boa vontade são, por esse motivo, passistas. Pode ter muita dó, você pode ter boa vontade, mas você não estudou, você comeu tudo que você comer, você não tem... Disciplina. Você não fez a tua parte que nós vamos chegar lá. Algumas pessoas são indicadas como passistas, chegam a assumir a função, mas não produzem satisfatoriamente, ou se sentem deslocadas, inseguras, com dúvidas generalizadas. É comum, e aconteceu comigo, quando me sugeriram para mim fazer o curso de passes e ser passista. Eu falei, eu não sou curador, não tem nada disso comigo. Não, mas Elza, você é equilibrada, você é estudiosa, você tem boa vontade. Pois, eu nunca pensei em mim como uma pessoa, né, com essa função. Mas, Elza, nós precisamos de um passista, e é sempre como eles pegam você. Aí tá, precisa de mim, eu vou fazer. Mas, porque eu não me via naquele papel, os primeiros passos que eu dei, com certeza não valiam nada, porque o mentor é que fazia tudo. Que, por sinal, melhor dizer logo de cara que não existe maneira alguma de uma pessoa não ser tratada da maneira certa, porque o passista está errado. Porque o passista está cometendo errado, fazendo algo errado. Aquele que vem ao centro para receber, por causa de que for, vai receber. Uma pessoa pode ficar em frente deles e dar esse passe horroroso, uma pessoa tem uma vida, sabe? Mas os mentores anulam a pessoa para que o receptor consiga o que precisa. Então, tem muita gente que tem medo, né? Eu me lembro no início, quando eu comecei a dar passes, eu ouvia uma pessoa dizendo, mas eu vi esse fulano no bar ontem, ele encheu a cara e ele estava quase caindo por todo lado. Hoje ele vai me dar um passe? De jeito nenhum. Todo mundo mora na mesma comunidade, você vê coisas. Não, você vê gente fumando, você sabe que não pode fumar. Eu não estou fumando. Vai me dar um passe? Não. Eu digo, calma. Você pode ir certa aqui, você vai receber o que você precisa. Não existe esse negócio de ser vitimado pelo passista. Por definição, o passe é uma doação de bons fluidos em padrão de harmonização. Se entende ser uma ação consciente, deliberada, de transmissão de fluidos de um possuidor para um carente, por meio de uma técnica, mesmo que essa seja simples, como é o passe. Kardec foi magnetizador por 35 anos. Informou que a faculdade de curar pela influência física pode se desenvolver pelo exercício, que entra você começar a usinar essa energia que vai precisar. O mundo fluídico não atende apenas a impulsos psíquicos e mentais ou espirituais, por ser bastante físico. Atende de igual forma a comandos magnéticos,
tanto por repercussão do fisiologismo, quanto por emanações de fluidos vitais. É por isso que o estudo das teorias, conhecimento de técnicas e a vivência prática específica fazem grande diferença. Se não fosse assim, todas as casas espíritas, independente do número de passistas ou de seus pacientes, estariam cotidianamente e constantemente promovendo resultados notáveis, numa proporção avassaladora. E isso não acontece. Nós todos sabemos a diferença. Você vai numa casa espírita, você sente a diferença na energia da casa, o passe é diferente, os resultados são diferentes, tudo dependendo do elemento humano, que pode estar pronto ou não. Então, o cuidado com o treinamento, as explicações, por que se faz isso, por que não se faz aquilo, para que a pessoa se sinta bem confiante que vai fazer o bem, e bem confiante que se eu falhar, aquele mentor está assim do meu lado, quer dizer, não tem como perder essa proposta. E mesmo assim, tem certos espíritas que os passes não são tão efetivos assim, não funcionam tão bem assim. Para ser passista, é preciso mais do que boa vontade e imposição de mãos, especialmente quando se pretende ajudar com consciência e responsabilidade. A fé robusta, complementada pelo conhecimento e reconhecimento das próprias capacidades, é tarefa inadiável. Deus não criou o mundo para que se desenvolvesse sozinho. Para isso nos deu os mentores e espíritos superiores para nos orientar. Se o mundo fosse uma dádiva para a humanidade, não precisaríamos nos preocupar com nada, pois os espíritos superiores tudo resolveriam e proveriam. E eles fazem quando nós falhamos. Mas nós não somos tão necessários assim. Mas é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, nossa evolução, e é Deus que criou as coisas de uma maneira que a humanidade inteira vai evoluir. Então, nós temos essas tarefas que vai nos ensinar que o doar, o trabalho no bem, nos vai ajudar a evoluir. E mesmo aquele espírito que está me ajudando aqui, claro, ele é muito mais evoluído que eu, ele também está evoluindo. Também está sacrificando. Portanto, o passista deve amar e estudar. A receita: mente equilibrada, coração pleno de amor, vibração positiva, prece fervorosa, fé, boa vontade, desejo sincero de ajudar e servir, respeito a tudo e todos e muita confiança. Junte-se a isso o ambiente físico e espiritual apropriado, equilibrado e a certeza da cooperação do mundo espiritual. Se eu vou dar um passe e eu tenho dúvidas, eu tenho perguntas, eu não me sinto bem, preciso dizer isso porque tem casas espíritas que eu sei, inclusive em São Paulo tem casas espíritas que têm o hábito de a sala está cheia de passistas, eles vão dar passe nessa noite. Então, eles têm um programa onde os passistas se dão passes. E eles dizem que era preparação para o trabalho da noite. Eu não concordo, porque nós temos mentores. Porque nós estamos fazendo tudo certinho, estamos estudando, estamos comendo certo, e etc. E eu não acho que alguém precisa me dar um passe para me preparar para dar passe. Mas, dependendo da casa espírita, o que decidem é o melhor para eles. E, então, porque se eu precisar de um passe, eu não tenho condições de dar passe. Eu não tenho essas qualidades. Então, esse que ele tá respondendo, quem pode aplicar? Se não tiver dedicação, se não tiver vontade de estudar, como eu disse, eu tenho mais 2 cursos
aprofundando nos chakras, aprofundando em outras coisas. Isso aqui é o início, isso aqui é a base. Daqui para frente complica mais, porque você está trabalhando com energia. Para que exista um perfeito entrosamento do espírito protetor pacifista e para o espírito que vem auxiliar possa realmente combinar o seu fluido com o fluido humano, lhe imprimindo qualidades de que ele carece, é necessário que o pacifista dê condições para que esse intercâmbio se faça. Condições essas de natureza física, emocional e espiritual. Se eu sofri um problema sério, eu tive um acidente de carro e meus nervos enfrangados, eu não aguento, eu preciso de tomar alguma coisa. E eu sou passista, eu não dou passe esse dia. Eu digo, não, hoje eu não posso, porque eu não tenho todas as condições. Eu estou precisando de um passe. O pessoal que vai no tratamento espiritual precisa de passe. Se passistas têm problema, estão com tratamento espiritual, não devem dar passe. Como que você está recebendo na hora do tratamento espiritual? Recebendo essa energia que estão te dando e você se sentindo melhor, e você vira e você dá para os outros o que você não tinha. Então, é uma coisa a prestar atenção. Se eu estou tão necessitada que eu preciso de um tratamento espiritual, ou preciso de um passe, eu não posso dar passe. Não vai funcionar. A prece representa um elemento indispensável para que a alma do passista estabeleça comunhão direta com as forças do bem, favorecendo assim a canalização através da mente dos recursos magnéticos necessários das esferas elevadas. Saúde. Um corpo sem saúde não pode transmitir aquilo que não possui. Quando mais equilibrado o organismo, maior o rendimento de suas energias, que serão partilhadas. Deve-se evitar tudo quanto implica desgaste ou perda de energia, excessos sexuais, trabalhos demasiados, alimentação imprópria e hiperácida, bem como álcool, a nicotina e os entorpecentes de toda espécie. Tem gente que tem a saúde muito fraca, que está debilitada e quer dar passe. E o Jacó disse que jovens não deviam dar passe porque eles precisam daquela energia, adolescentes. E nem idosos, a menos que esse idoso ande dando passe já faz uma porção de anos, porque eles precisam receber. Então, não sei se vocês já encontraram esse problema, mas existem pessoas que têm 80, 90 anos e querem ser passistas. E não devem. A menos que estão naquela prática por muito tempo. Porque aí o corpo já está condicionado. Indicações. Medicamentos fortes também nos excluem do trabalho. Abster-se de comer carne vermelha por 24 horas. Isto é carne de porco ou vaca. Carne vermelha. Pode comer galinha e frango e peixe. Abster-se de álcool por 48 horas. Você vai no aniversário de alguém, no casamento, conta bem. Se não passar 48 horas, diz, não vai dar passe. Porque o álcool muda o conteúdo energético da pessoa. Tem explicação, mas medicamentos fortes são os que afetam o cérebro e usados regularmente. Antibióticos, aqueles que regularizam a pressão sanguínea, não são problemas. São os que afetam o cérebro. Então, se a pessoa sofre de depressão, de ansiedade, está tomando remédio direto, não pode parar por causa da depressão, essa pessoa não pode ser passista, porque está afetando o cérebro e
a usinação porque o cérebro comanda tudo. E se o cérebro está drogado, ele já está com problemas. Cuidado deve-se ter com infecções para que não se contamine alguém. Está com resfriado, vai ficar dando passe em alguém. Você está com resfriado, diga que você não vai poder dar passe. Porque mesmo que você já passou do período ruim, a pessoa está sentada lá e está vendo você esperando assim. Psíquico. Esses que são os remédios. É uma palavra grega que significa nosso psiquismo. Enfim, o que cada um é. E a palavra trópico aqui relaciona-se com o termo tropismo, que significa ter atração por. Então, psicotrópico significa atração pelo psiquismo e drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o nosso cérebro, alterando de alguma maneira o nosso psiquismo. Uma pessoa tem esquizofrenia, ansiedade, depressão, e está tomando remédio. A gente pergunta, se você não tomar o remédio, o que acontece? Você pode evitar o remédio? Não posso. Porque eu tenho tal depressão que se eu não tomar o remédio, eu me mato. Então, você não pode ser passista, porque o cérebro está impregnado com isso. Dá para entender isso? Porque muitas vezes a gente tem que falar para uma pessoa e dói. Você não pode ser paz. Mas não, você tem que tomar esse remédio o tempo todo. Você não dá uma trégua para o seu cérebro. Não pode. Atualmente, a medicina define droga como sendo qualquer substância que é capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Por exemplo, uma substância ingerida contrai os vasos sanguíneos e a pessoa passa a ter um aumento de pressão arterial. Outro exemplo, uma substância faz com que as células do nosso cérebro, os neurônios, fiquem mais ativos, eles disparam, e eles disparam mais, eles modificam a função do cérebro. E como consequência, a pessoa fica mais acordada, perdendo o sono, mudança de comportamento. Você não pode dar passe. O que você vai dar? Tem que ter saúde para dar. Um primeiro grupo é aqueles. Eu estou falando dessa parte com detalhe porque é um problema que todos nós temos. Porque a gente toma remédio e não pensa que tipo de remédio estão tomando. Um primeiro grupo é aquele de drogas que diminuem a atividade do nosso cérebro. Ou seja, deprimem o funcionamento do mesmo. O que significa dizer que a pessoa faz uso desse tipo de droga, fica desligada, pensa devagar, desinteressada pelas coisas. Por isso, essas drogas são chamadas de depressoras da atividade do sistema nervoso central. E esse sistema é a parte que fica dentro da caixa craniana. O cérebro é o principal órgão desse sistema. Um segundo grupo estão aqueles que atuam por aumentar a atividade do nosso cérebro, ou seja, estimulam o funcionamento, fazendo com que a pessoa que se utiliza dessas drogas fique ligada, elétrica, sem sono. Por isso, essas drogas recebem denominação de estimulantes da atividade do sistema nervoso central. Há um terceiro grupo constituído por aquelas drogas que agem e modificam qualitativamente a atividade do nosso cérebro. Não se trata, portanto, de mudanças quantitativas, como de aumentar ou diminuir. Aqui a mudança é de qualidade. O cérebro passa a funcionar fora do seu normal e a pessoa fica com a mente perturbada. Por essa razão, esse terceiro grupo de drogas recebe o nome de perturbadores da atividade do sistema nervoso central. E o que acontece é que existem problemas físicos. Você vai ao médico, eles dizem, nós vamos te acalmar. Você vai ter
ou nós vamos te ajudar a levantar de manhã e trabalhar, você não vai dormir o dia inteiro, ou quando você chegar em casa, nós vamos te ajudar a tomar alguma coisa para você se acalmar e relaxar. Tudo isso está mudando o cérebro. Muita cafeína também não pode? Cafeína é do individual, porque tem muita gente que tolera a cafeína muito bem, não tem problema nenhum, e tem gente que não pode tomar café de jeito nenhum. Então, é individual. Eu, por exemplo, posso tomar 10 xícaras de café e dormir, durmo sem problema, como se não tivesse tomado. Depressores da atividade do CNC. Álcool, sonoríficos ou hipnóticos, drogas que promovem o sono, barbitúricos, alguns benzodiazepínicos. Ansiolíticos acalmam, inibem a ansiedade. As principais drogas pertencentes a essa classificação são os benzodiazepínicos, diazepam, ópios ou narcóticos, aliviam a dor e da sonolência, morfina, heroína, codeína. Inalantes ou solventes, colas, tintas, removedores, etc. Claro que uma audiência de adultos não é problema, mas se a gente tiver gente jovem dentro do centro que está querendo ser passista e toma algum remédio para dor, depende do remédio, precisa ver. Estimulantes da atividade diminuem a fome. E nós sabemos muito bem que você toma coisa para emagrecer sem pensar que afetou o teu cérebro. Anfetaminas, Femoporax, perturbadores da atividade do CNC, de origem vegetal, escalina, a maconha, certos cogumelos, lírio, eu não sei, eu nem conheço esse. De origem sintética, que é o LSD, êxtase, bentil. Ok. Interações. Combinar depressivos pode causar ataques respiratórios, coma e morte. Estimulantes com antidepressivos pode causar superexcitação, pressão alta e arritmia. Estimulantes combinados com depressivos podem conduzir a comportamento explosivo e perigoso. Cocaína combinada com álcool produz uma substância potente e tóxica chamada cocaetilene. Isso está aqui por causa de uma realidade. Eu tive que somar essa parte a esse curso por causa das perguntas. E porque nós que coordenamos o trabalho, a gente não vai saber esses nomes, essas coisas. Ok, a sensibilidade do cérebro é alterada, o metabolismo da droga transforma e a tolerância comportamental muda. A prática, antes de iniciar, ore com fé, esperança por si e pela pessoa, procure captar a sensação de entrar no clima fluídico da pessoa, faça alguns movimentos dispersivos pelo corpo da pessoa e imponha as mãos sobre a cabeça, não muito longe nem muito próximo, mais ou menos 30 a 50 centímetros. Deixe os fluidos dos bons espíritos fluírem. Então, o que eu tinha falado antes, os dispersivos, e geralmente 3. São só 3 dispersivos. E depois 3 em posição. Nós, coordenadores, pedimos que não mudem o passe, que todo mundo dê o mesmo passe. Porque alguém está vendo um passista dar um passe diferente, vai achar que esse passista é melhor ou pior, e vai começar a escolher passista. Quando, na verdade, a escolha do passista
e da pessoa recebendo já foi feita. Então, acontece que a pessoa está na fila para receber um passe. E a gente acha que não significa nada. Os mentores já sabem, conhecem o passista. Esse aqui é muito forte no solar plexus. E essa pessoa está fraca nesse chakra. Então, nós vamos arrumar a fila para essa pessoa tomar o passe dessa pessoa, que essa pessoa está forte naquele chakra, que o recipiente está fraco. Então, já foi decidido. Então, se eu olho ali e digo, puxa, aquele passo parece melhor do que a outra está dando, aí eu mudo de lugar. Eu não recebo o passe que eu precisava. Não se escolhe. É por isso que eles arrumam a fila. Eles arrumam a fila da maneira que tem que ser. E põe a pessoa com o passista que pode ajudar. E a determinação é feita pela necessidade da pessoa. E quem está em melhores condições de doar? Quem tem mais energia para equilibrar aquele chakra? Em que ponto de fraqueza está esse chakra? Isso já foi decidido. Então, quando a gente vê, por isso que nós pedimos, vocês dão o mesmo passe, para não dar, para não criar a situação que acontece, que alguém recebeu tão bem, e atribui isso ao passista. E esquece que tinha um mentor lá. E muitas vezes vem e te abraça, mas você dá um passe maravilhoso. Aí você tem um passista que está todo orgulhoso, achando, meu passe, me disseram que é o melhor da casa. E aí você cria problemas que não são justificáveis. E a função dos dispersivos, é importante isso. Dissipar, desfazer. Filtram fluidos, refinando-os para atendimento e alcances diversos. Compactam os fluidos para processos que chamamos ruminação fluídica, onde fluidos ficam armazenados nas periferias dos centros vitais para o consumo gradual da pessoa. Pensa bem nisso. Gente, olha, nós vamos ainda precisar. Vocês querem que eu pare porque passou do horário? Não. Ô, Elza, você vai fazer uma demonstração prática para gente? O Luiz dá um jeitinho. Eles canalizam, né? Catalisam fluidos, aumentando o seu poder e velocidade, decantam os fluidos, retirando impurezas e refinando a textura dos mesmos. Atraem ao passista, notadamente, as extremidades de esterilização das cargas fluídicas que causam desarmonia, reequilibrando-as na própria paciente e pelo trânsito via passista. Quando em grande circuito, facultam a harmonia e o equilíbrio entre os centros vitais. Tudo isso os dispersivos fazem. E a gente não presta atenção nesses movimentos. Espargem as camadas fluídicas superficiais, deixando mais visíveis e sensíveis os focos de desarmonia dos pacientes. Elimina os excessos concentrados fluídicos durante o passe, ajuda o paciente a retomar o equilíbrio e ao passista uma recompensação fluídica magnética que dificulta a possibilidade de uma fadiga fluídica. Resolvem desarmonias provocadas pelas fadigas fluídicas, embora nesse caso sempre a ingestão de água é necessária e suficiente. Corrigem eventuais equívocos no uso das técnicas, redirecionam cargas fluídicas entre os centros vitais. Ok, crianças e jovens só recebem passes até a cintura. Isto porque se deve evitar a excitação dos órgãos sexuais. Isso é coisa que nós temos que prestar atenção. A gente vê uma fila de passistas e eles dão o mesmo passe em criança, você para na cintura. Tem que parar. Pessoas que têm criança no colo, evita dar passe inteiro na criança. Tentar direcionar as energias só para o adulto. Pode-se usar uma mão para a criança. Então, você senta na sua frente, ou você dá passe assim, e você
rapidamente dar um passe na criança. E você corre a mão assim no corpo da pessoa. Você não pode dar o mesmo passe para a criança, porque você vai excitar coisas que tem que ser doente por enquanto. Então, porque, né, nós estamos sozinhos. Tem que confiar. Isso é importante. Quando a pessoa quer deixar de ser passista, quando alguém diz não quero ser passista, isso implica o risco de estar sob influência negativa, com problemas de saúde, física, psíquica ou moral. Porque se você está recebendo e se sentindo bem, se é o melhor trabalho da casa, você vai falar não quero ser passista mais, é um problema aqui. E tem que ser cuidado. Um passista espiritual ativo, aplicando passes com regularidade, ele ou ela tem ao seu favor um trânsito de fluidos muito sutis, impregnados de uma suavidade, de uma harmonização muito agradável. E o que se chama cola psíquica, é o que se chama cola psíquica, dando ao passista um equilíbrio fluídico de muita harmonia, agradável bem-estar. Outro aspecto é que o passista espiritual, consciente de seus compromissos e responsabilidades, está contando com boas companhias espirituais de uma maneira mais assídua, em proporção direta ao exercício da faculdade e constante preparação para administrá-la. Tem que pensar tudo isso. Quando você está pensando, eu não quero dar passo mais não. Eu quero comer carne quando eu quiser comer carne, não quero restrições, seja qual for o problema. Quando o passista deixa de aplicar passes, sentirá a falta dessa harmonia que eu acabei de descrever, que se renova no seu campo fluídico, além de ressentir da ausência dos espíritos que trabalhavam na assistência fluídica por seu intermédio. Você sente a falta daquela companhia boa que estava com você. Agora continuarão os trabalhos via outros passistas. Se tinha alguém trabalhando comigo, eu me nego a ser passista, esse mentor vai ter que trabalhar com mais alguém. Mas eu aqui vou perder. Deixar de ser passista. Complicações para passistas magnéticos. A força magnética reside na pessoa e é aumentada pela ação dos espíritos. Como a energia, ou parte dela, humana, significa que a pessoa é responsável pela usinagem desse campo magnético. Os centros vitais do passista entram em regime de usinagem fluídica a fim de produzir as energias vitais que serão doadas. Apesar dessa usinagem se dar nas estruturas do perispírito, isso é outro assunto que nós vamos estudar um pouco mais. O que está acontecendo com o perispírito quando uma pessoa está dando passes 5, 6 vezes por semana? O perispírito do passista. Dali são elaborados e extraídos os fluidos orgânicos em regime de refinamento para o trabalho magnético. Ocorre que a prática regular do magnetismo gera condicionamentos, ritmos, cadência nessas usinas, independente da ação consciente de doação, essa usinagem entra em ação numa espécie de reflexo condicionado. Eu dou passo 3 vezes por semana, são as vezes que eu vou ao centro. E acontece que o meu corpo vai se preparar para essa doação. O suficiente para ser 3 vezes por semana. Por muito tempo eu não sabia disso. Eu sabia que existia o passe, mas eu não sabia como fazer. Esquema: concentração e abertura, oração, ligação com o protetor individual, aguardar sua presença, levantar os braços e aguardar a descida da força fluídica, projetar sobre si mesmo essa força, operando de acordo com o esquema geral, isto é, primeiramente limpando o perispírito com dispersivos,
usando ambas as mãos, e a espaço levantar novamente os braços para intensificar o recebimento das forças, caso necessário, e quando houver saturação de forças e perceber o médium que cessou sua função pelos braços, dar o passe por encerrado, fazendo a prece de agradecimento. Passista que necessite tratamento espiritual, eu já falei isso, para si próprio deve ausentar-se do serviço de passos durante a duração do tratamento. Passista deve participar regularmente de uma reunião de estudos, afastar-se do serviço de passos se tiver que tomar remédios psicotrópicos, avisar em ocasião de ausência ou retorno ao serviço de passos e estudar. Faze portanto, a imposição de mãos, com amor e a fé, que remove montanhas. Em benefício do teu próximo, conforme gostarias que ele faça contigo, quando for a tua vez de necessidade. Se ajoelha, escreveu isso. Isso aqui são links que tem uma website que mostra desdobramento, voids, chakras, etc. Mas uma coisa que faz uma oração. Eu não tem tempo para fazer uma oração. Senão você fica quanto tempo lá dando casa? Então, se eu e geralmente tem 2, 3 pessoas esperando que eu faça uma oração. Eu demoro. Então, a gente não precisa fazer isso. A gente diz, Jesus me ajude a ser útil, atender ao mentor dessa pessoa, porque esse mentor está lá. Eu até costumava perguntar aos mentores, eu perguntava, onde que você está? Que lado dessa pessoa você está? Me dá uma dica. Inútil, mas enfim. Então, eu digo assim, por favor, abençoe o nosso trabalho, que essa pessoa consiga tudo o que precisa, seja beneficiada, e que volte, e tenha vontade de voltar. Contamos com a sua assistência, graças a Deus. Bem rapidinho. E aí você dá o passe, e depois, uma outra pergunta que existe, você toca no ombro da pessoa. Por quê? Porque a pessoa senta lá, fecha os olhos e não se mexe. E eu estou esperando. Então, a gente não toca no ombro. De regra, nós não tocamos nas pessoas. Não se toca em ninguém. De regra, nós não usamos joias, porque faz barulho e quebra a concentração da pessoa. E temos o cuidado de não respirar em cima da pessoa. Coisa pior que tem você receber um passe. E alguém assoprando na sua cara. Alguém quer receber um passe? Eu quero. Então, tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Vocês não estão com raiva de mim? Não. Ficou mais tarde? Não. Ia ser o quê? 5 a 6? Mas foi de 5 a 6:30. Tá certinho. Não, a gente vai continuar. Só tem mais 1 hora ainda. Jesus nos abençoe. Dispersivo. Lembre-se que eu estou tentando organizar os chakras. Eu não vou fazer isso. Quando eu puxo, eu solto. Não vai em cima de ninguém. Vai se dissipar. Os mentores vão cuidar. Tem gente que acha que a energia que eu acabei de tirar, eu soltei e volta para eles. Não volta.
10 vezes. Graças a Deus. Obrigada. Vamos circular. Você olhando assim, você vê se tem alguém que precisa de um passo ou não? É a pergunta do bom. Eu não sou médium, eu não sei. Por isso, alguém precisa de passe aqui? Ele mesmo. E a pessoa tiver mulher grávida, pode dar um passe? É o quê? É, não é grave. Pode, grávida. Uma senhora grávida pode dar passe. Porque, você vê, o feto é separado, é só comida, energia para o crescimento do feto. Mas, E o autopasse pode ser dado todos os dias ou não? pode, se precisar. Eu acho que, eu tenho a impressão que eu sou uma boba se eu sou obrigada a nascer, eu mesma. Mas gente diz que dizem que funciona. E as perguntas? Algumas perguntas? Ela está perguntando aqui se ela está doente, se ela pode aplicar o autopasse nela mesma. Pode. Não tem problema. Porque você está doando para você mesma, você tem o mentor. Sim, se uma pessoa está com distúrbio psicológico, mental, e se nega a fazer um tratamento, ela está livre a continuar dando um passe? Não, porque a pessoa que estiver desequilibrada está em perigo de ser controlada por outras entidades. E quando, por sinal que o corpo de passistas é o lugar onde obsessores atacam primeiro. O corpo do passista? Grupo de passistas. Eles são atacados primeiro porque significa que o centro, que se os fascistas não trabalham bem, o centro vai falhar. Porque não se pode curar, as pessoas não vão sentir ajuda. Existe exceção para alguma das pré-requisitos para ser fascista? Por exemplo, se uma pessoa faz tudo, não come carne, não toma remédio, mas não assiste aos cursos, não estuda, o que acontece com isso? Se você não puder respeitar os requisitos, alguém vai te pedir para parar de dar passe. Da passe na escola de samba. Por exemplo, vamos dizer que aqui a gente fez o curso de passe e a metade que você passista. Certo? A seleção é feita pelo plano espiritual, correto? Eles vão ajudar a gente Não, como é que é? Não, o que nós fazemos, e nós perguntamos para a pessoa, você gostaria de ser? Depois que você passou por esse curso. Porque o que acontece é que se eu chegar para você e dizer, eu acho que você fez o curso, você quer dar passe? Eu garanto que 2 meses depois você vai falar assim, você me perguntou, você me convidou. Agora você não pode reclamar se eu não aparecer por 2 meses. Eu vi tanto isso que eu falei, não, já chega. Faça o curso, pensa a respeito e depois você me diz. Quando você falou, eu quero ser passista, o plano espiritual vai começar a trabalhar com você. E se o passista não estiver pronto, mas quer fazer no dia? Por orgulho? Começa a ficar pronto. Por orgulho? Tem gente que sim. Porque tem gente que quer ser passista, quer ser médium. Vaidade. Vaidade. Mas a casa tem que ter. Já está tratamento. Já contaminou. Eu acho que não se sustenta. A mentira nunca se sustenta. Por mais que seja por verdade, talvez no começo a pessoa vai ficar envaidecida, mas ela não vai conseguir manter ao longo do tempo. E quando é chamada a atenção, geralmente sai fora.
sabe? Não gosta do não. Poucos aqueles que recebem o não. Mesmo, né? Tem que vir regularmente ao centro, tá aqui na hora sol, bota chuva, bota verão, bota neve. Ela tem que estar ali, aí a vaidade vai caindo. É o trabalho que você tem que fazer. Eu tive ocasião que a pessoa eu sabia que bebia. Não bêbado, mas bebia vinho na janta. E eu falei para ele, você não pode beber. Ele falou, mas Elza, é a minha cultura, que todo mundo toma vinho com as refeições. Eu tomo só um copinho assim. Eu falei, não pode. Mas eu não tomo de ficar bêbado. Eu falei, não pode. Mas tem que ter uma solução. Eu falei, não pode. Ele desapareceu. Ele desapareceu. E continua. Mas pelo menos ele foi honesto, não. Ele escolheu o vinho. Porque eu já sabia que é que eu não tinha falado com ele. E ele foi honesto o suficiente de chegar e me Olha, eu não consigo, tem essa exceção. Né? Ele tentou essa exceção da regra com você. Eu conheço uma pessoa que gostaria de ser passista, seria uma ótima passista, mas não pode, não consegue parar de fumar. Aí ela falou, não pode. Eu falei, não pode. Ela que quer falar uma coisa. Uma pergunta. A pessoa que está recebendo o passe, o mentor dessa pessoa ajuda? Não faz? Não necessariamente, porque eu já perguntei isso várias vezes, porque não é só passista. A pessoa entra no centro espírita e está muito bem, e continua. Então, eu perguntei, e o que acontece com o mentor dessa pessoa em particular? Esse mentor chega e começa a ajudar e trabalhar com os mentores da casa, ou ele ou ela vem para assistir, para aprender também? Qual é como que eles se entrosam no trabalho dos centros espíritas? E a resposta foi que, geralmente, eles não são incluídos no trabalho porque eles têm que ter o treinamento para trabalhar numa casa espírita. E não é sempre que eles têm. Eles são mentores, mas não quer dizer que eles sabem nada a respeito de passes, etc. Então, depende do preparo. Há exceções, claro, mas geralmente eles não participam. Eles ficam por perto. É por isso que eu falo com eles. Por isso que eu falo. Diga onde você está. Porque se você está do lado direito... Eu acabei de falar com uma pessoa hoje mesmo, que ela voltou para o centro, depois de uma ausência. Eu falei para ela, mas sabe que eu gosto do seu mentor? Ele está com você? Ela foi e desapareceu. Ela desapareceu do centro. Tudo bem? Como é que é o inglês? Eu estudei inglês. Nós vamos ter... Vamos fazer palma para ela.